Efésios 6, 5 a 9, é o texto em que estaremos a meditar. E o título deste sermão é Rendendo-se ao Senhorio de Cristo, no trabalho. No trabalho. Como estamos no retiro da nossa igreja, eu estou presumindo que eu estou a falar para cristãos. Mas também sou consciente e sei que é bem possível que esteja aqui alguém que ainda não se identifique como cristão, que ainda não se identifique como seguidor de Cristo, que ainda não o conheça como Senhor e Salvador pessoal. Então eu sei muito bem que tudo aquilo que eu irei compartilhar será para ti uma linguagem estranha. A Bíblia é uma linguagem estranha, que só faz sentido para aqueles que já entenderam o Evangelho, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? De uma maneira resumida, é a mensagem que temos em toda a Bíblia. Quem é Jesus Cristo? O que fez Jesus Cristo por nós na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, para reconciliar, para salvar homens pecadores, reconciliando-os com Deus para todo o sempre. De uma maneira resumida, muito resumida, é isto que é o Evangelho. Mas toda a palavra de Deus é o Evangelho. Porque toda a palavra de Deus nos orienta, nos indica, nos exorta, nos admoesta a viver de acordo ao Evangelho que nós recebemos, à mensagem que nós confessamos. Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. O Evangelho, a carta aos Efésios, ela nos tem ajudado a entender bem qual é esta mensagem do Evangelho. Mas também não apenas do ponto de vista doutrinal, ensino, ou se vocês querem, teórico. Esta é uma carta bem prática. Esta carta também nos mostra quais são os efeitos de alguém verdadeiramente transformado pelo poder do Evangelho, da mensagem de Cristo, pelo próprio Espírito de Cristo. É o poder da fé cristã. A nossa fé não tem a ver apenas com teoria e palavra. A nossa fé também não tem apenas a ver com a nossa salvação de um lugar futuro, o inferno. Na verdade, a fé cristã tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós somos. Ser verdadeiramente salvo é ser transformado. Ou, por outras palavras, o que eu gosto de dizer, uma fé que salva é uma fé também que santifica. E esta palavra de santifica é separado para Deus e para os seus propósitos. A mensagem do Evangelho não produz efeitos apenas na nossa salvação, no passado. Mas ela produz efeitos no presente, na nossa transformação, na nossa renovação. E irá fazê-lo até à nossa glorificação. Eu alegro-me muito por estarmos aqui. Alegro-me muito por estarmos a ter a oportunidade de separar este fim de semana juntos. E de estarmos, na verdade, a desfrutar de um excelente tempo. Comunhão, diversão, tempo também de edificação. E este é o tempo, o de edificação e sobretudo este, ao sermos expostos à palavra de Deus todos os dias desde sexta-feira e ao sermos expostos de forma abundante a esta mensagem revelada por Deus aos homens, revelada ao seu povo, a única mensagem que tem o poder verdadeiramente de nos transformar, restaurar e renovar as nossas vidas. O propósito principal do nosso retiro e deste tempo que temos juntos e quando nos reunimos
é transformação, é renovação no poder de Cristo que atua por meio da sua palavra e do seu Espírito e na igreja e através da igreja. É isto mesmo que o apóstolo Paulo vem estado a destacar ao longo de toda a carta aos Efésios. O conteúdo da carta destaca isto mesmo. A forma como o apóstolo Paulo organiza esta carta também. Nós sabemos que os primeiros 3 capítulos contam a história do Evangelho. O que é o Evangelho? O que fez o Evangelho em nós? O que Deus fez em nós para nos salvar? Os últimos 3 capítulos desta carta, do capítulo 4 até ao capítulo 6, Paulo organizou de uma maneira tão sábia o mesmo, em que mostra aquilo que é provocado nas nossas vidas pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho também transforma a nossa história. O Evangelho, nós temos visto nos últimos domingos, para aqueles que não têm estado connosco, o Evangelho necessariamente afeta a maneira como vivemos na unidade da igreja. O Evangelho também afeta como vivemos no serviço que fazemos uns aos outros. O Evangelho também, nós já vimos, que afeta e transforma a nossa santidade, a maneira como falamos, como pensamos, como agimos, as nossas prioridades. Também temos visto que o Evangelho afeta os nossos relacionamentos mais próximos. E começa por aí. Ser cheio do Espírito Santo, ter a vida de Deus em nós, começa por sermos bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos. Temos visto já tudo isto. E hoje vamos ver que começa, ou que o Evangelho também influencia os relacionamentos mais próximos no nosso trabalho. No nosso trabalho. A mensagem cristã, ela nos transforma a tal ponto que nos dá um novo sentido, uma nova razão, novos propósitos em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive também no nosso trabalho, remunerado ou voluntário. Bem, eu já sei o que é que vocês estão a pensar. Falar de trabalho num domingo. Não haveria outro melhor dia para falar de trabalho. Já estou a sofrer antecipando a segunda-feira ao dia da manhã. Voltando para a realidade. Saindo aqui deste tempo maravilhoso que nós temos estado a ter juntos neste fim de semana. Eu sei bem que num domingo ninguém quer falar de trabalho. Mas eu espero até que aquilo que tu vais ouvir da parte de Deus possa ainda te motivar ainda mais para amanhã te levantares com uma nova e melhor disposição para o trabalho. Porque vamos ver as implicações do Evangelho no trabalho. Vamos ver o propósito de Deus para o trabalho, para o nosso trabalho. Nós também temos de ser conscientes que o trabalho não é uma maldição. O trabalho não veio como uma consequência depois da queda do homem. Depois da queda de Adão e Eva, da rebeldia do homem, o trabalho veio como uma maldição sobre nós. Não, o trabalho já existia antes da queda. A Adão foi dada a responsabilidade de ser o agricultor do jardim, de cuidar dos animais, da criação, do jardim, de plantar, de colher. O trabalho, na verdade, ele foi afetado pela maldição do pecado, mas ele cumpre os propósitos de Deus para nós. Ele pode também ser redimido, resgatado corretamente pela obra de Cristo, pelo poder do Evangelho em nós, ao vivermos como é e deve ser o nosso desejo, ao vivermos rendidos ao senhorio de Cristo, no nosso trabalho também. Vamos ler agora o texto de Efésios 6, 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso através do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores,
De igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com Ele não há acessão de pessoas. Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a entender, a compreender. Também, Senhor, que Tu toques os corações aqui presentes. Aqueles que ainda, principalmente, não se renderam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Que hoje possam entregar as suas vidas a Ti, Pai. E nós, que já Te confessamos como nosso Senhor e Salvador, ó, que as nossas bocas, Pai, possam professar também aquilo que as nossas vidas, de acordo com aquilo que as nossas vidas professam, Senhor. Que Tu és o Senhor de todas as coisas, o Senhor também do nosso trabalho. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Paulo vai dizer e vai nos ajudar a responder como devem ser os empregados cristãos. Como devem ser os trabalhadores cristãos. Como é que nos podemos render e devemos render-nos ao senhorio de Cristo no trabalho. Na verdade, nós sabemos que aqui o contexto que Paulo está a falar é de um relacionamento de escravo e senhor. A escravatura é algo muito comum no primeiro século. Por isso, Paulo, então, fala especificamente deste relacionamento entre servos e senhores. A escravatura também era muito comum em muitos lares do primeiro século. Muitos lares tinham escravos que faziam as tarefas de casa, que também escravos altamente educados para ensinar, como professores, para ensinar os filhos dos seus amos, dos seus senhores. Então é neste contexto, por isso, que Paulo vai mesmo usar a palavra servos. Eu estou a traduzir para a linguagem 21, do século 21, empregados, trabalhadores. Primeiramente, como é que deve ser um empregado cristão? Um trabalhador cristão? E naquele tempo, como é que deveria ser um escravo cristão? Versículo 5 diz que deve ser obediente de coração. Reparem, contra vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Esta palavra serve, então, eu já disse e volto a repetir, é a palavra doulos no grego, que significa literalmente escravos. Interessante que esta mesma palavra é aplicada noutras partes do Novo Testamento para se referir a todos os cristãos, como servos de Cristo. Na nossa tradução foi traduzido servo, mas deveria ser, se queremos ser fiéis à tradução, no original, de acordo ao original, escravos de Cristo. Por isso é que no nosso retiro, nós colocamos o tema vivendo no mundo como escravos de Cristo. Vivendo no lar como escravos de Cristo. Porquê? Porque é esta mesma palavra que é usada nas Escrituras. Não está relacionada noutras passagens tanto a uma condição social. Aqui sim, neste contexto. Está a falar de escravos numa condição social, numa responsabilidade servicial. Mas esta mesma palavra também é mencionada para todos nós como cristãos. Nós somos escravos de Cristo. Nós já não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós já não estamos para fazer a nossa vontade, mas fazer a sua vontade. Nós já não estamos para buscar o nosso reino, mas buscar primeiro o seu reino. Por isso é bom sermos lembrados. Aquilo que é a nossa verdadeira identidade como verdadeiros cristãos é confessá-lo como Senhor. E isso se vê verdadeiramente através das nossas vidas, se Ele é o Senhor das nossas vidas. Se estamos a viver em sujeição a Jesus Cristo, à sua palavra, à sua vontade. Nós fomos amados por Ele, Ele nos comprou por alto preço para Ele, e nós fomos separados para Ele e para os seus propósitos. Nós fomos separados para fazermos a sua vontade, e Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é isto também em relação aos nossos trabalhos. Qualquer que seja o nosso trabalho, qualquer que seja o nosso emprego, qualquer que seja a tua posição
no trabalho ou a tua condição social, o propósito é que tu possas servir como a Cristo. Que tu possas ser ali um escravo, um servo obediente de coração a Jesus Cristo. É certo que Paulo aqui está a falar especificamente e contextualmente para cristãos, servos de Cristo, que também eram servos de homens escravos. A Bíblia, nós não vemos que condena a escravatura, mas ela também não aprova a escravatura. Na verdade, o que ela nos ensina, a Bíblia, e a preocupação da Bíblia, é nos ensinar a viver de uma maneira que honra a Deus em toda e qualquer circunstância, condução, vocação, profissão. Porque o propósito maior das nossas vidas é glorificar a Deus. E por isso, aqui Paulo tem este ensino para aqueles que estão debaixo de uma terrível condição, até como a escravatura, para também nessa condição viverem de maneira digna e como servos de Cristo. Porque nós sabemos bem, todos nós, Paulo também sabia, que é inevitável fugir à maldição do pecado que afeta toda a criação, afeta todas as áreas, inclusive também a maldição do pecado, que não está somente dentro de nós, mas fora de nós, nos nossos relacionamentos. E isso no trabalho. A escravatura é uma consequência terrível da maldição do pecado sobre esta terra. É uma das facetas de viver numa sociedade sem Deus. E ainda é, reparem que eu não estou a falar no passado, porque ainda há muitos escravos, apesar dela não ser legal, mas muitas pessoas que vivem debaixo dessa terrível condição. No primeiro século, quando Paulo escreve estas palavras para os escravos cristãos, estima-se nos dias de hoje que no primeiro século, no mundo greco-romano, existiram 60 milhões de escravos. A escravatura era legal nos tempos do apóstolo Paulo. As condições para a grande maioria dos escravos não eram as melhores. Escravos podiam ser mortos, escravos podiam ser agredidos por questões fúteis. Há relatos históricos de escravos a que vazavam os olhos, arrancavam os dentes como tortura ou punição porque não fizeram bem o seu trabalho. Escravos não podiam fugir. Se o fizessem e fossem capturados, teriam terríveis consequências para enfrentar, inclusive a morte. Muitos dos primeiros convertidos da igreja no seu começo foi constituída por escravos. Muitos escravos se converteram. E por isso é que nós vemos aqui em Efésios a referência aos escravos e em muitas outras cartas. Muitos deles e muito da igreja, a sua população no começo era constituída por escravos cristãos. O interessante é que Paulo está aqui a exortar-nos a escravos nesta terrível condição a serem obedientes de coração e a portarem-se como servos de Cristo. Se estes são os princípios a aplicar pelos cristãos escravos do primeiro século naquela terrível condição, quanto mais nós, que agora vivemos num país onde a escravatura é proibida, que agora vivemos num país onde a nossa Constituição defende os direitos do trabalho e que os direitos do mesmo são incomparavelmente melhores do que aqueles que os primeiros cristãos enfrentaram no primeiro século. Quanto mais nós agora, como empregados, não escravos, devemos de aplicar estes mesmos princípios de respeitar e obedecer aos nossos chefes de coração, como a Cristo, diz Paulo. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo coloca aqui a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo e de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, como o fundamento e a motivação principal para nós sermos
trabalhadores, empregados, obedientes. Porque o devemos fazer não pelos nossos chefes, ou por quem eles são, ou porque eles fazem, ou porque eles pagam pouco, mas o fazemos como a Cristo. Essa é a razão para obedecer. Como a Cristo. Porque nele agora, em Jesus Cristo, nós temos uma nova razão para viver. Em Jesus Cristo, nós temos um novo propósito para trabalhar. E o propósito para nós trabalharmos vai além do nosso sustento diário. O propósito do nosso trabalho é glorificar a Deus. É agradar a Jesus Cristo. Em todas as coisas. Nós agora temos um novo Senhor por sobre todos os demais. E é Jesus Cristo. Nós devemos ser obedientes de coração como ao Senhor. Porque Ele agora é a nossa razão de viver. E os seus propósitos. Aquilo que nós desejamos cumprir na nossa vida. E especificamente isso no nosso trabalho. O próprio apóstolo Paulo tinha esta mesma convicção na sua vida, no seu ministério, no seu serviço. Em Gálatas 2:20 ele diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta era a motivação de Paulo. Não sou eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, amados irmãos, sejam obedientes de coração aos vossos chefes, como ao Senhor. Pela fé que vocês têm no Filho, aquele que vos amou e se entregou por vocês. O trabalho dá testemunho e provas do nosso amor e devoção a Cristo. O trabalho é um meio de nós expressarmos que nós amamos a Deus e amamos os outros. E estes são os dois grandes mandamentos que resumem toda a lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Na nossa obediência aos nossos chefes, na nossa consideração pelos compromissos assumidos contratuais, na nossa diligência no dia a dia no nosso trabalho, na nossa integridade no trabalho, no nosso amor ao próximo pelos colegas e àqueles clientes que estamos a atender, nisto servimos a Cristo e glorificamos a Cristo como filhos de Deus. Perguntemo-nos então, estamos servindo primeiramente aos homens ou ao próprio Senhor Jesus Cristo? Se é aos homens, claro que vais estar desmotivado para ir para o trabalho. Se é aos homens, claro que não vais ter muita força e energia a meio da semana para continuar. Se é aos homens, claro que tu estarás frustrado com muitas coisas que te façam no trabalho, inclusive o teu chefe. Mas lembra-te e lembremos-nos que servimos primeiramente a Jesus Cristo. E que devemos ser servos de Jesus Cristo no nosso trabalho, independentemente de qual ele seja, não por obrigação, mas por amor àquele que nos amou e se entregou por nós. Que agora nos pede para nós fazermos isso. Obviamente, para viver obedientes de coração, desta forma, somente é possível pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Espírito de Cristo em nós. É Ele que nos afeta profundamente a forma até como olhamos para o trabalho. Como também Ele nos ajuda na forma como executamos o nosso trabalho. O alvo é que nos sujeitemos ao trabalho, no trabalho, aos nossos chefes. E isso agrada a Deus. E isso glorifica a Deus. E reparem, Paulo vai dizer especificamente como é que nos podemos sujeitar, ou devemos sujeitar-nos aos nossos chefes. Voltando ali a Efésios 6, diz com temor e tremor. Ou seja, com respeito, com reverência. E até neste contexto, essa palavra temor e tremor, até certo medo pela posição que eles ocupam e pelo poder que eles têm. E naquele contexto, nós sabemos que os senhores tinham um grande poder até de tirar a própria vida.
Na nossa Constituição, hoje em dia, portuguesa, há muitos mais direitos para os trabalhadores do que para os patrões. E por isso é que nós vemos também na nossa sociedade muitos abusos contra aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós no trabalho. Faltas de respeito. Xingar o chefe, desprezar o supervisor, ignorar os seus pedidos, mentir nos relatórios, envergonhar os nossos chefes à frente dos demais. Nós, como cristãos, devemos ter uma atitude completamente diferente. Nós devemos ser obedientes de coração a eles, com temor e tremor, porque o estamos a fazer primeiramente a Jesus Cristo. Paulo diz, com sinceridade no vosso coração, ainda no versículo 5. Ou seja, o que é que Paulo está a dizer por estas palavras? É sermos íntegros no nosso trabalho. É sermos honestos em todas as nossas atitudes, palavras e ações. Não é apenas ser uma coisa à frente do patrão e outra coisa quando ele não está. Não é roubar coisas do trabalho às escondidas. Com sinceridade no vosso coração. Porque vocês estão a servir, primeiramente, ao Senhor Jesus Cristo. É isto que é uma vida cheia do Espírito Santo. Ela se manifesta no nosso trabalho. Sabem, esta é a mensagem radicalmente diferente da Reforma Protestante. Na mensagem da Igreja Católica Apostólica Romana, há um dualismo. Há uma coisa que tu és na igreja, o que tu fazes dentro da homilia, da missa, do trabalho sagrado, e outra coisa que tu fazes no dia-a-dia, no teu trabalho. Não tem nada a ver, Deus não tem nada a ver com isso. Na Reforma Protestante, e a mensagem protestante é totalmente diferente, Deus tem tudo a ver com isso. Dentro e fora. Em todas as áreas da nossa vida se manifesta Cristo. Ou então Ele não é o nosso Senhor. E se Ele não é o nosso Senhor, nós nunca o conhecemos. Nós não o conhecemos. Não fomos transformados ainda pelo poder do Evangelho. Ainda não nascemos de novo. A obediência que Deus requer, com sinceridade no vosso coração, a obediência que Deus requer não é apenas exterior e superficial. O padrão de Deus é mais alto. A obediência, o padrão de Deus é interior e profundo. Com sinceridade no vosso coração. Essa é que é a verdadeira obediência. O padrão de Deus é mais alto. E na verdade, tal como eu disse ontem, a vida cristã não é algo difícil de viver. A vida cristã é algo impossível de viver. Que somente é possível de nós vivermos estas verdades pelo poder de Cristo em nós. É essa a mensagem do Evangelho. Não somos nós que somos bons. Ele é bom. E é Ele, pelo seu poder, que nos faz bons. Reparem o que Paulo vai dizer à continuação. Versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens. Novamente, não é ser uma coisa à frente do teu patrão e outra por detrás. Vocês conhecem o ditado, não é? Patrão fora, dia santo na loja. Este ditado não deve ser aplicado, observado por nós cristãos. Tá bom? Nós não devemos viver este ditado. O que Paulo está aqui a dizer, não servindo à vista como para agradar a homens, não é cumprir com as tuas responsabilidades quando o patrão está na empresa e quando ele não está, fazeres o teu trabalho desleixadamente e negligentemente. Isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus, não serve para nada. Também não é trabalhar apenas para cumprir. Eu tinha um colega meu, quando eu trabalhava na Portugal Telecom, ainda a antiga Portugal Telecom, agora é Altice, ali na zona do Saldanha, ele sempre que terminava, todos os dias, que terminava o trabalho, quando tocava a sua hora, ele se levantava e dizia, alto e bom som para o chefe ouvir, já ganhei o meu, vou-me embora. Obviamente ele dizia isso o nosso chefe era muito amável, ele dizia isso também no espírito de brincadeira, mas a ideia não é esta, não é apenas fazer o que é para cumprir, já ganhar o meu. Não, o trabalho tem um propósito de glorificarmos a Deus.
em tudo aquilo que fazemos. Por isso devemos ser excelentes. Sabem, excelentes não é fazer tudo perfeito. Nenhum de nós é capaz disso. Excelentes é darmos o nosso melhor. É fazer o melhor que nós sabemos e podemos. Isso é ser excelente. Reparem, Paulo diz que não devemos trabalhar para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Agradar aos homens e trabalhar para agradar aos homens é algo que acontece muito. Até nos trabalhos com a maior aparência de espiritualidade. Até nos ministérios na igreja. Até pastores. Até muitas vezes na minha própria vida. Eu vejo uma inclinação para fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas para agradar aos homens e não como servo de Cristo. Vocês lembram-se da história de Ananias e Safira? Membros da igreja primitiva? Que venderam a sua propriedade? E uma parte da venda da sua propriedade colocaram aos pés dos apóstolos. Mas na verdade, Pedro diz, vocês mentiram a Deus e mentiram ao Espírito Santo. Porque eles deram a aparência para agradar os homens, para agradar os apóstolos, para agradar os seus irmãos em Cristo, os demais membros da igreja. Eles deram a aparência que tinham entregado e ofertado tudo. Todo o seu dinheiro. E só tinham ofertado uma parte. Agora, qual era o grande problema de Ananias e Safira que foram fulminados? O problema deles não foi ter dado metade. O problema deles também, até se não ofertassem nada, não era um problema. Não foi exigido. Era algo que estava a acontecer na igreja naquele começo, voluntário. Barnabé o tinha feito. O problema de Ananias e Safira é que queriam mostrar a aparência e receber a admiração que talvez Barnabé, pelo seu ato, e outros irmãos, pelo seu ato de fé, recebeu. E eles queriam também isso para eles. Agradar os apóstolos, agradar os homens. E esse é o grande problema. Quando a nossa motivação no trabalho é centrada em nós e não em Jesus Cristo. Quando nós fazemos as coisas somente para receber a aprovação dos homens. Quando o que devemos buscar é a aprovação de Cristo, porque é Ele a quem servimos. É Ele a quem servimos. E também é dele, como nós veremos daqui a pouco, é dele de quem receberemos as verdadeiras recompensas. Servos de Cristo. Não para agradar a homens, mas como servos de Cristo. No trabalho, em tudo aquilo que nós fazemos, dentro da igreja, nos ministérios, no trabalho voluntário, no trabalho remunerado. Que nós façamos tudo e busquemos em tudo e primeiramente agradar a Cristo. Em todas as coisas, em todo o tempo. Todo cristão é um servo de Cristo ou é um impostor? Todo cristão é um servo de Cristo ou é um impostor? Nós, como cristãos, devemos render-nos ao senhorio de Cristo, sendo obedientes de coração. Servindo fielmente a Ele, não aos homens. Ou não para agradar aos homens, primeiramente. Também Paulo vai dizer no versículo 6, sendo obedientes de coração e fazendo a vontade de Deus. Reparem o versículo 6, voltando lá a Efésios, diz isso mesmo. Fazendo de coração a vontade de Deus. E isto fala-nos que Deus tem propósitos para o teu trabalho. E os propósitos de Deus para o teu trabalho são bons. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mesmo que tu agora não consigas compreender quais são os bons propósitos que Ele tem com o teu trabalho. Talvez não estás no trabalho que tu gostas. Talvez o teu trabalho até neste momento está a privar até de fazer mais coisas pela tua família e até pelo reino de Deus que tu gostarias. Mas por alguma razão, Deus te colocou ali e Deus tem propósitos com o teu trabalho. Deus tem propósitos específicos para ti. Ele é soberano sobre a tua vida, inclusive sobre o teu trabalho. E especificamente Ele te colocou ali e também com quem te deu como chefe e com que colegas colocou à tua volta. Ele tem propósito
em cada um desses detalhes. Ele tem propósito mesmo em vocações diferentes. Ele tem propósito sublimes e espirituais, não apenas para os pastores, para os padres. Ele tem propósito para os enfermeiros, para os médicos, para os polícias, para os operadores call center, para o pessoal da construção, para os condutores de Uber, para as empregadas de limpeza, para os empregados de restaurante, para os auxiliares de educação, para aqueles que trabalham nos hipermercados. Deus tem propósitos para todos nós. E todos eles são importantes e sagrados. Ele também tem propósito e devemos buscar fazer a vontade de Deus, mesmo naqueles trabalhos fora da nossa formação académica. Eu conheço vários de vocês aqui que não estão a trabalhar na vossa área de formação académica, porque não tiveram oportunidade para o mesmo. Mas Deus tem propósito com isso. É uma escola para ti. Talvez é uma escola muito dolorosa, mas é a escola que Deus quer transformar o teu coração. Se Deus não muda as circunstâncias na tua vida, Deus quer mudar o teu coração nessas mesmas circunstâncias. Deus tem propósito no trabalho, mesmo que tenhas um chefe terrível, chato, arrogante. Deus tem propósito. Pensem no exemplo de Daniel e os seus amigos. Tinha como chefe Nabucodonosor. Tu sabes quem era Nabucodonosor? Um homem que foi um criminoso. Um homem que, quando conquistava os demais povos, inclusive os judeus, quando invadiu Jerusalém, os despiu. Os fez andar nus em fila até Babilônia. Deixou somente para trás os pobres, os deficientes, para que morressem à fome. O homem que quis mudar a identidade, os nomes, a cultura, a religião de Daniel e os seus amigos. E o que é que tu vês no livro de Daniel e os seus amigos? Submetendo-se a ele em todas as coisas. Só não se submeteram a ele quando ele pediu para desobedecerem a Deus. Aí não. Há limites. Mas em tudo sujeitos e honrando o rei Nabucodonosor. É exemplo para ti também e para mim. Também Deus, e deves procurar fazer a vontade de Deus, também naquelas condições e contratos precários que tu tens. E eu sei que muitos têm contratos precários. Especialmente em Portugal é um dos graves e grandes problemas. Deus tem um propósito para isso mesmo. Talvez para humilhar-te, talvez para fazer-te confiar mais nele e também para incitar-te também a buscar mais e melhor. Para não necessariamente teres de estar condenado por toda a tua vida a um salário mínimo. Se fores diligente e procurar ser diligente nos teus estudos e no teu trabalho. Fazendo a vontade de Deus também com demandas exageradas do teu patrão. Uma coisa é a vontade dos homens, outra coisa é a vontade de Deus. Deus não demanda que faças tudo ou que faças tudo de maneira perfeita, nem que os resultados dependem de ti. Tu deves fazer o melhor, ser excelente, mas também não deves deixar que o trabalho se intrometa na tua vida espiritual, na tua família, nos teus relacionamentos prioritários, nas demandas exageradas que o trabalho ou que te exige ou que procura conduzir-te. Fazer a vontade de Deus nos relacionamentos com chefes perversos e maus colegas. A vontade de Deus nesta situação é obedecer aos teus chefes e servir os teus colegas, independentemente de como eles são, e estarás assim a glorificar a Deus. Jesus Cristo, lembrem-se de Jesus Cristo, o nosso exemplo máximo? Ele fez a vontade de Deus, o Pai, amando até os seus inimigos. E por isso nós podemos agora obedecê-lo.
também, seguindo o seu exemplo. E o mesmo amor que Jesus Cristo tem é derramado nos nossos corações se estamos nele. E se manifesta nos nossos relacionamentos no trabalho também. Também nas tentações, fazendo a vontade de Deus no teu trabalho, nas tentações para fazeres coisas contrárias à vontade de Deus. A vontade de Deus para nós deve ser inegociável. Pode haver consequências até por recusares fazer certas coisas que o teu patrão te pede, mas se é contra a vontade de Deus, é inegociável. A tua submissão primeira é a Jesus Cristo. É a Ele a quem serves. E deves estar até disposto a abraçar as consequências, até talvez de um despedimento, para fazer a vontade de Deus. Porque esse é o propósito que Deus tem para a tua vida sublime. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 7 também, não apenas sendo obedientes do coração, não apenas em todas as coisas buscando fazer a vontade de Deus, mas nós manifestamos a vida de Cristo em nós como trabalhadores nos nossos trabalhos com a nossa disposição imediata. Reparem o versículo 7 de Efésios. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Este servindo de boa vontade, a palavra aqui, boa vontade, tem o sentido no original, servindo com entusiasmo, com fervor. Ou seja, não com queixa, murmuração, ressentimento. O trabalho deve ser feito com disposição de coração. Disposição imediata e inteira. É isso que agrada a Deus. E o fazemos não tanto pelo nosso trabalho, não tanto pelo nosso chefe ou pelos nossos colegas. O fazemos porque sabemos que o trabalho é a vontade de Deus para as nossas vidas e aquilo que nós fazemos glorifica a Ele. E o queremos honrar, glorificar, o agradar, o nosso Deus. Servindo, reparem Paulo, novamente o que diz. Servindo de boa vontade como ao Senhor. Em todos os versículos, Paulo aponta para Jesus Cristo. A centralidade da nossa vida... Não, deixem-me corrigir. A nossa vida é Cristo, não apenas o centro. Não apenas deve estar no centro. A nossa vida é Cristo. Servindo de boa vontade como ao Senhor. Charles Spurgeon dizia: se o Senhor te chamou a servir como escravo, não te rebaixes a ser um rei. Eu vou voltar a repetir. Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores, ele dizia: se o Senhor te chamou a servir-lhe, até como escravo, não te rebaixes a ser um rei. A vontade de Deus para a tua vida. Servir ao Senhor naquilo que o Senhor te deu para fazer, onde o Senhor te colocou e como Ele quer que tu o glorifiques. Depois de dizer-nos tudo aquilo que devemos fazer, Paulo quer terminar com um encorajamento. E o vai dar para nós no versículo 8. Paulo vai dar-nos a motivação e a ambição certa para nós sermos obedientes do coração, para nós buscarmos fazer a vontade de Deus no trabalho. E qual é? Reparem o versículo 8. Há recompensas divinas para ti, para nós. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Certos de que cada um, a nossa responsabilidade é individual, porque cada um de nós tem diferentes profissões, trabalhos, vocações em que Deus nos colocou. E a nossa responsabilidade para com Deus é individual, de submetermos ao senhorio de Cristo no trabalho onde Ele nos colocou. E independentemente de qual seja a nossa condição, servo ou livre, escravo ou livre, patrão ou empregado, não importa, cada um há uma recompensa que será individual. Há uma recompensa. A principal recompensa que nós esperamos, ela vem do Senhor, não dos homens.
A principal avaliação que nós queremos, ela vem de Jesus Cristo. A principal bênção que esperamos nesta vida e além desta vida, vêm dele. É isso que importa verdadeiramente. Uma vez um conselheiro no Instituto Bíblico, lá na Argentina, me disse o seguinte: Tiago, o teu ministério pode ser um inteiro sucesso aos olhos dos homens, mas um inteiro fracasso aos olhos de Deus. Ou o teu ministério pode ser um inteiro sucesso aos olhos de Deus, mas um inteiro fracasso aos olhos dos homens. Na verdade, o que importa é a avaliação de que vem do Senhor, não dos homens. É Ele a quem servimos, primeiramente, principalmente. E é dele também de quem seremos recompensados. Não com um aumento salarial ou com uma mudança de posição. Pode ser também uma bênção, os materiais, mas sobretudo iremos ser recompensados por toda uma eternidade. E é isso que importa. Bênçãos, recompensas divinas para aqueles que, se fizerem alguma coisa boa, versículo 8, receberá isso através do Senhor. Se fizer alguma coisa boa. Jesus Cristo em Mateus 10 diz que aqueles que entregam ou que entregaram um copo de água que é grátis em qualquer café, quer dizer, menos no Algarve, tá bom? Mas um copo de água, se entregar a um dos meus discípulos que estava com sede esse copo de água, receberá recompensa por tal ato. Um simples copo de água. Se fizer alguma coisa boa, quanto mais serás recompensado por seres um trabalhador fiel, num dia fiel, numa semana fiel, num mês fiel. E ouvir as palavras, não é? Que nós desejamos ouvir. Esse é que será o maior sucesso. As recompensas de uma corrida, de uma prova, só vêm ao final. Os atletas não são premiados ao início da corrida, nem ao meio da corrida, mas só quando cruzam a meta. E é quando nós cruzarmos a meta que nós queremos ouvir aquelas palavras: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que é sucesso na vida. Entendem? Não é uma casa de férias no Algarve. Não é uma reforma choruda. É este que é sucesso na vida. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor por toda uma eternidade. Fazendo a vontade de Deus, haverá recompensas divinas. Para todos. Patrões e livres, não é? Livres os patrões, servos os escravos. Bem, mas tenho de terminar com o versículo 9. Temos de terminar. Também uma palavra especial para os patrões, para os chefes. E talvez há aqui algum presente, e eu sei que há. E diz assim a palavra de Deus: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acessão de pessoas. Agora Paulo vai dizer de uma maneira muito resumida como devem ser os patrões, os chefes cristãos, aqueles que estão em posição de autoridade também, os pastores, os líderes da igreja. Como é que eles mostram uma vida rendida ao senhorio de Cristo? Como é que eles podem, na sua posição, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus? Reparem. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Tudo aquilo que era para os escravos, para os empregados, é a mesma coisa para os patrões. Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos. Aquilo que é exigido para um servo, para um escravo, é exigido para um senhor, para um patrão, para um chefe. De igual modo procedei para com eles. Foi aqui que foi semeada as primeiras sementes do cristianismo para a abolição da escravatura. Foi com esta mensagem. Foi com este texto.
que o cristianismo começou a contestar a escravatura. Porque há igualdade. Não há acessão de pessoas e Deus não faz isso. De igual modo, procedei tu para com eles. Tal como eles procedem para convosco e devem proceder para convosco, vocês de igual modo, senhores, devem proceder para com eles. Deixando as ameaças. Naquele tempo, e hoje em dia também isso acontece, mas naquele tempo o senhor dos escravos, ele tinha o poder, como eu já disse, de fazer dano e muito dano. Os escravos eram apenas objetos. Os escravos eram tidos como objetos agrícolas, objetos serviciais, mão de obra. Apenas isso. O trato para com eles muitas vezes era desumano. Os tratavam como animais e até piores que animais. Eles eram tidos apenas como produtos. Era comum a violência de todo o tipo. Mas na nossa sociedade também é comum. Várias vezes vocês me têm compartilhado, alguns de vocês me têm compartilhado o relacionamento difícil que têm com os vossos patrões, as grossarias constantes no trabalho, as gritarias, as faltas de respeito para contigo, as ameaças de punição, o abuso de poder, o abuso emocional, psicológico. Tudo isto, o racismo no trabalho, a xenofobia no trabalho, tudo isto deve ser abandonado por chefes cristãos. Não há lugar para estas coisas. Para a grossaria, gritaria, racismo, xenofobia. Deixando as ameaças. Chefes cristãos devem preocupar-se em tratar bem os seus empregados, justamente como irmãos em Cristo. Porque isso, de facto, são aqueles que estão em Cristo. Paulo está a falar num contexto dentro de uma igreja, para empregados cristãos e chefes cristãos. E ambos estavam juntos também. Havia isso no começo da igreja. Era muito comum. O deveriam tratar não como escravos, deveriam tratá-los como irmãos em Cristo. E qual a razão, Paulo vai terminar, para proceder corretamente com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade? Qual a razão para um chefe cristão tratar justamente empregados e funcionários e bondosamente? Não é por causa da Constituição. Reparem o que Paulo diz: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e para com Ele não há acessão de pessoas. Sabendo que o Senhor vê, sabe todas as coisas, avalia todas as coisas, e a Ele tu tens que prestar contas. E também, Deus não faz acessão de pessoas, nós não devemos fazer acessão de pessoas. Na igreja não há lugar para o racismo. Em alguém que tem o espírito cristão não há lugar para a xenofobia. Não há lugar para tratar as pessoas diferentes por causa da sua condição social ou por causa da sua conta bancária. Porque Deus não faz acessão de pessoas. Nós também não fazemos. É uma manifestação de estarmos cheios do Espírito Santo. Porque nós temos o mesmo Pai. Deus é o nosso Pai. Dos escravos, dos livres, dos portugueses, dos brasileiros, dos ricos, dos pobres, temos o mesmo Pai. E por isso todos em Cristo somos iguais. E também receberemos todos a mesma herança. Ricos por toda uma eternidade nele. Que mensagem gloriosa do Evangelho. Uma mensagem radicalmente diferente àquela que ouvimos neste mundo. E para a solução de todos os problemas sociais. A verdadeira solução e única e derradeira só está em Jesus Cristo e no Evangelho. Nesta mensagem. Termino apenas com algumas breves aplicações finais de tudo aquilo que ouvimos. Não sejamos indiferentes ao nosso trabalho. Não comeces segunda-feira sem vontade. Não comeces
na sexta-feira, pensando mais já no fim de semana do que em trabalhar. Não te dediques no teu trabalho durante a semana a dar voltas, a estender as pausas para o café, a fazer os serviços mínimos. Não. Rende-te ao senhorio de Cristo no teu trabalho e glorifica a Deus no teu trabalho, qualquer que ele seja. É a vocação de Deus para ti. E é digno e é com o propósito de glorificar a Deus. Sabem, eu como pastor não glorifico mais a Deus do que a Carlene ali no atendimento no hipermercado do Pingo Doce, atendendo as pessoas. A ambos nós, onde o Senhor nos colocou, naquilo que nos deu para fazer, glorificamos a Deus. Sabem, até mesmo uma mulher que trabalha numa empresa não glorifica mais a Deus do que uma mulher que fica em casa trocando as fraldas dos seus bebés. É a vocação, é o serviço e até trocar uma fralda o devemos fazer para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Não sejamos indiferentes a qualquer que seja o nosso trabalho. Não idolatremos o trabalho também. Este é um grande perigo, idolatrar o trabalho. Porque muitos sacrificam a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua igreja, as suas amizades, a sua saúde pelo trabalho. Que o trabalho não seja um Deus para ti, porque não terás outros deuses diante de mim. Só temos um Senhor e esse é Jesus Cristo. Rendendo-te ao senhorio de Cristo no teu trabalho, para não viver para ti mesmo, mas buscar fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus no teu trabalho, não o tendo como o teu ídolo, mas como um meio para glorificar a Deus. Também, representemos bem a Deus. Não apenas como suas criaturas, mas como seus filhos no trabalho. Somos seus filhos. Se já conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus nos comprou para Ele. Nós fomos criados e separados para Ele, para sermos seus fiéis representantes aqui na terra. Representemos bem a Deus no local onde o Senhor nos colocou, dentro de casa, fora de casa, onde seja. Que digam de nós, tal pai, tal filho, que possam conhecer a Deus através das nossas vidas. Por último, e ligado a isto de representar bem a Deus, tenhamos o propósito, todos os dias da nossa vida, e com o nosso trabalho, de adornarmos, de decorarmos o Evangelho. Torná-lo mais atraente, a mensagem que nós pregamos, por meio das nossas vidas. As pessoas já estão cansadas de discursos. As pessoas querem ver o poder de Deus em ação. E é possível elas verem o poder de transformação, renovação de vida, através das nossas atitudes, motivações diferentes e propósitos nas nossas vidas, no nosso trabalho. Adornemos o Evangelho que pregamos. Como empregados, ou como líderes, patrões. Isto será de grande utilidade ao Reino de Deus para abrir portas, para compartilharmos a palavra de Deus e conduzirmos muitos a Jesus Cristo. Cumprindo assim a missão de Deus, com o privilégio de nós participarmos da mesma e de tu e eu sermos instrumentos nas mãos de Deus para a redenção, para a transformação, para a restauração de muitos, para a glória do nosso Pai. Qualquer coisa que tu faças, qualquer coisa que tu comas ou bebas, ou trabalhes, faz tudo para que Deus pareça ser tão grandioso quanto Ele realmente é. Novamente, esta citação de John Piper. Qualquer coisa que tu faças, qualquer coisa que tu comas ou bebas, ou trabalhes, faz tudo para que Deus pareça ser tão grandioso quanto Ele realmente é. Senhor, que conheçam o quão grande Tu és através das nossas vidas, da Tua Igreja, da nossa fidelidade a Ti, em toda e qualquer circunstância,
especialmente nos nossos trabalhos, como empregados ou como patrões, como servos ou como líderes, dentro da igreja e fora da igreja, dentro das nossas casas e fora das nossas casas, em todas as coisas, em tudo, Senhor, possamos mostrar o quão grande Tu és. Amém.